Vamos continuar o nosso assunto. Estamos falando sobre a ira de Deus e já falamos sobre a ira no presente, a ira futura, mas o nosso tema especificamente trata das alternativas que oferecem escape da ira de Deus. Algumas alternativas bíblicas reveladas na Bíblia que oferece escape, que proporciona-nos um escape da ira de Deus. Então nós vamos analisar nesta noite essas alternativas, começando em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Vamos meditar esta noite sobre a primeira alternativa que garante-nos escaparmos ou escapar da ira divina. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. 2 Coríntios 5 e 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Lembrando aos irmãos que a minha versão é atualizada. A versão corrigida diz: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. Muito bem. Então observem, meus queridos, que conforme a palavra de Deus, a primeira alternativa que temos para escaparmos da ira divina ou da ira de Deus é através da experiência da regeneração. A experiência da regeneração. O primeiro, ou a primeira alternativa de escape vem pela experiência de quê, meus amados? Da regeneração. Experiência da regeneração. A regeneração é uma experiência sobrenatural. E essa experiência da regeneração, ou a palavra regeneração, ela é oriunda de um termo grego chamado poligenésia. Poligenésia. Esse termo, esta palavra grega, é uma junção de dois termos, poli e gênesis. Então, quando se unem, poligenésia, poli, que quer dizer novo, e gênesis, que quer dizer nascimento, significa novo nascimento. Novo nascimento. Então, poligenésia é a palavra que se traduz por regeneração. E a regeneração é a experiência do novo nascimento. Ela acentua o começo de um novo estado de coisas em contraste com o antigo. Um novo estado de coisa em contraste com o antigo. Diga-se de passagem que o novo nascimento ou a regeneração não tem nada a ver com a forma que o Espiritismo deu a esta palavra. O Espiritismo, ele pega a palavra poligenésia e fala de um novo nascimento como reencarnação. Reencarnação. Reencarnar
na visão espírita, é a pessoa nascer de novo fisicamente em outro corpo, em um outro corpo. Todavia, entretanto, biblicamente, esta teoria é uma falácia, é um atentado contra a inteligência cristã, porque a própria Bíblia mostra que a vida aqui na terra, neste corpo, é única, e a vida aqui na terra só vai ser possível em um corpo glorificado, ressuscitado ou transformado, mas nunca reencarnado. Então, quando se fala de poligenésia, o próprio contexto mostra Jesus dizendo a Nicodemo que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, observe que Jesus está falando de um novo nascimento, mas no aspecto espiritual. Ele não está tratando de reencarnação, até porque reencarnação é um absurdo. Uma vez eu tive que tratar desse assunto com uma professora, quando eu estava concluindo o ensino médio, e aquela professora quis me fazer vergonha. Ela quis me fazer vergonha, porque eu estava analisando a Bíblia com uma senhora que era de uma outra denominação, que negava a existência da alma no estado ativo após a morte. Dizia que a alma existe no estado passivo, dormindo. Essa senhora, ou senhorita, porque era uma jovem, e ela estava ensinando isso. E eu disse a ela que após a morte não é assim. E mostrei lá Eclesiastes 12:7, que o pó volta à terra como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Falei da parábola de Lázaro e do rico, que ele chegou até a clamar a Abraão, mostrando assim o espírito ativo após a morte. E aquela professora, quando ouviu-me falar e derrubar pela graça e a misericórdia de Deus o argumento daquela entidade religiosa que estava ali, aquela jovem que seguia segmento religioso diferente do verdadeiro cristianismo, então ela achou ruim. Então ela começou a querer discutir sobre o espiritismo e pegou um livro de Allan Kardec, um livro branquinho, pequeno, e disse: você não sabe de nada. E realmente eu não sabia de nada sobre o espiritismo, eu estava começando a estudar a Bíblia, mas eu pedi a ela o livro emprestado e disse que com 8 dias eu teria as respostas que ela estava me questionando, eu iria dar a resposta. Eu levei o livro, li, questionei os professores de escola dominical, os presbíteros, peguei as informações, colecionei informações e voltei. Só que eu voltei com um sentimento de misericórdia para aquela mulher, que eu percebi os erros, a tradução que Kardec deu à palavra poligenésia totalmente fora do contexto. E quando cheguei àquela mulher, na sala de aula, na frente dos alunos, eu entreguei o livro a ela e eu disse a ela: professora, eu não quero discutir com a senhora, mas eu queria que a senhora, se puder, me responda alguns questionamentos, que eu li o seu livro. Ela disse: pô, não, fique à vontade. E eu perguntei a ela: qual a causa da reencarnação? Ela disse: a causa da reencarnação são os karmas que a gente comete. E eu perguntei a ela o que era karma. E ela tentou simplificar, dizendo: é uma dívida, para mostrar o que a gente crê como pecado. O karma, na verdade, seria o pecado. E ela disse que
o karma era o pecado, e era a dívida. Não usou a expressão pecado, mas ela disse, é uma dívida, e essa dívida, ela é paga pelo processo de reencarnação. E eu perguntei a ela, quantos karmas a senhora deve? Ela não sabia quanto devia. Eu disse, muito bem, como é que a senhora vai pagar uma dívida se não sabe nem quanto é que deve? Nenhum espírita sabe quantos karmas eles devem. Mas quando eu vi ela gaguejando e ficando vermelha, que ela era bem branquinha, e eu percebi que ela estava desconfortável, eu disse, deixa para lá essa pergunta, me responda a segunda. Já que a senhora não sabe quanto karma a senhora deve, é possível, minha segunda pergunta para ela foi, é possível, no processo da reencarnação, enquanto uma pessoa paga um karma, cometer outros karmas? Ela disse, claro que é. Eu disse, piorou. Vai ficar assim, ó, paga e deve, paga e deve, paga e deve, paga e deve. Eu prefiro o que a Bíblia diz, professora. O que é que a Bíblia diz? João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, paga de uma só vez, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Aí nessa hora, vocês sabem, uma classe com um adolescente, né, tinha adolescente assoviando, gritando, aquela desordem. Eu fiquei cheio de vergonha, mas ela precisou de ouvir aquilo ali. Nem precisei muito de ler o livro dela, porque o argumento do Espiritismo é fraco diante do crivo do exame da palavra de Deus. Mas tem muitos crentes que não têm argumento, porque não estudam a palavra. Mas voltando ao nosso tema, a primeira alternativa que a Bíblia nos oferece para fugirmos ou escaparmos da ira futura é através da experiência da regeneração. Como já disse, poligenésia, formado por polim, que quer dizer de novo, e gênesis, que quer dizer nascimento, é uma palavra que acentua o começo de um novo estado de coisas em contraste com o antigo. Ou seja, quando a pessoa aceita Cristo pela fé, sua vida muda radicalmente. Ele começa a viver, ainda que na terra, neste corpo debilitado, no corpo propenso ao pecado, mas a sua vida toma uma nova direção de prática. Então observe o que diz a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 19 ao versículo 24. Efésios capítulo 4, versículo 19 ao versículo de número 24, Paulo mostrando como se processa, como se desenvolve, como o crente procede, ou como o homem procede após a experiência do novo nascimento. Efésios capítulo 4, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora veja o versículo 20. Ele está mostrando o estado de quem está no pecado. Mas o versículo 20 ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, que é a vida passada, a vida outrora no pecado, vos despojeis. Despojar é se despir. Despojar é arrancar, é jogar fora. Vos despojeis de quê? De quê? Do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências
do engano, os desejos enganosos. Versículo 23, e vos renoveis. Lembre-se que regeneração é novidade de vida. O texto que nós lemos é: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo está dizendo: vos despojeis do velho homem e agora vos renoveis, vos tornem novos no espírito do vosso entendimento. Regeneração não é novo num corpo, é novo no espírito do vosso entendimento. E vos revistais de quê? Do novo homem, criado segundo em justiça e retidão, procedentes de quê? Santidade ou da verdade. Procedente da verdade. Então observem que o novo nascimento é justamente esse começo de um novo estado de coisa. Colossenses capítulo 3, abra a Bíblia, versículo de número 8. Colossenses capítulo 3, versículo de número 8 ao 10, diz: agora, porém, o que é que ele diz? Despojai-vos igualmente de tudo isto. Tem que se despir, tem que se desvencilhar de tudo isso. Isso que? Isso que outrora usávamos, isso que outrora, antes de aceitar a Cristo, estava impregnado em nós, atrelados a nós. Aí ele diz no versículo 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho com os seus e vos vestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é que Paulo está dizendo? É que quando aceitamos a Cristo pela fé, a nossa vida pregressa, vida de pecado, vida de imoralidade, vida de desordem, de desequilíbrio, vida sem regra, desregrada, ela ganhou uma nova dimensão. Agora em Cristo, aquilo que era desorganizado passa a ser organizado. Aquilo que era desregrado passa a estar debaixo de regras. E as regras da justiça de Deus, as regras da palavra de Deus. Então o crente, ele passa a ser uma nova criatura. E como nova criatura, o histórico de pecado dele é apagado diante de Deus. A ficha suja que ele tinha, Deus rasga, apaga, joga fora, é refeita uma nova ficha. Mas não só a ficha fica limpa, mas a conduta desse crente passa a ser diferente do que ele fazia antes de conhecer a Cristo pela fé. Então observe que o novo nascimento é uma nova dimensão de vida, é uma nova forma de proceder, de agir, de falar, de reagir, porque é uma vida aonde nós iremos ou estamos copiando a Cristo. Porque nós fomos criados e estamos sendo formados nele. Cristo é o padrão, é ele a quem devemos imitar.
E no processo da caminhada espiritual, o crente ele vai se desvencilhando de hábitos, de costumes, de linguagens que antes estava nele por causa do pecado, da vida que ele levou antes de conhecer a Cristo. Mas quando ele conhece a Cristo, o ensino da verdade vai dizendo a ele: isso aqui não pode, isso não deve, não faça mais. E assim a gente vai, pelo conhecimento da verdade, vai se libertando dos hábitos, dos costumes, das práticas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E vamos cada vez mais, à medida que crescemos em santidade progressiva, à medida que crescemos no conhecimento, nós vamos parecendo-se com Jesus. As pessoas vão olhando para nós e dizendo: Jesus era assim. Ela parece com Jesus. Ele parece com Jesus. Porque nós somos criados e formados à imagem de Cristo. Quem olha para nós tem que ver Jesus. Quem olha para mim tem que ver Jesus. Tem que ver Jesus na hora que eu estou irado. Porque mesmo crente a gente se ira. Jesus se irou, pegou um chicote e saiu corrigindo as coisas erradas que tinha no templo. Mas até nessa hora, Jesus, quando se irou, não pecou. Então o crente se ira. Como Paulo disse: irai-vos, mas não pequeis. Então até a ira do crente, ela é santa. Até irado, o crente consegue dar glória a Deus na ira. Porque quando ele se ira pelas coisas injustas e procede de forma que os seus atos em relação àquele desconforto não sejam atos de pecados. Então, em tudo, o crente ele tem que se parecer com Jesus. Em tudo ele tem que se parecer com Jesus. Ele tem que punir o erro, punir o mal, como Jesus puniu o mal. Amém? Corrigindo o mal para que as pessoas, elas possam ser restauradas. Você não vê Jesus expulsando as pessoas. Você vê Jesus derrubando os bancos de conforto de pecado, protestando contra a prática de roubo ali dentro, porque Jesus disse: vocês estão transformando esta casa em covil de ladrões. Jesus, ele combate o mal sem abrir mão das pessoas. Ele combate as práticas erradas, mas traz as pessoas para perto. Amém? A gente não quer que as pessoas que estão erradas na igreja vá embora. A gente quer que os erros dessas pessoas saiam e elas fiquem sem erro, servindo a Jesus na beleza da sua santidade. Essa é a finalidade da igreja. Essa é a finalidade do ensino da palavra de Deus. Bem, a regeneração acontece na vida através de duas experiências. A regeneração, ela é fruto de duas coisas. E eu quero mostrar aos irmãos. Há dois elementos que identificam a verdadeira regeneração. Abra a Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 19. Como é que eu sei que fulano foi regenerado? Não é pelo paletó, não é pela gravata, não é pelo cargo. Judas chega a dizer que tinha tanta gente dentro da igreja que eram, desculpe a palavra é um pouco forte, mas está na Bíblia, ímpias, pessoas ímpias dentro da igreja. Lá na carta de Judas, você vai ver, introduziram-se entre nós. São pessoas que entram na igreja, mas são ímpios. Nem todo mundo, Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, que foi que ele disse, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então Jesus falou de pessoas que vivem fazendo coreografia espiritual, de pessoas que não são legítimas. Sua experiência não é legítima.
é só superficial, é só para mostrar alguém, mas não é um crente legítimo, porque estão na igreja, mas estão transvestidos. Estão na igreja, mas estão disfarçados. Jesus falou de falsos profetas, capítulo 7, versículo 15 de Mateus, falsos profetas que se transvestem de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. Então observe que tem pessoas que você olha para elas ou para eles e dizem, é uma ovelha. Mas Jesus disse, não, isso aí é só uma capa. Dentro é lobo. Então a gente precisa identificar. Não é a aparência do crente que diz que ele é crente. Não é a aparência da pessoa que diz que a pessoa realmente é um regenerado. Não é. Jesus disse que a gente não conhece as árvores pelas folhas. As folhas são importantes? São, mas não são pelas folhas que a gente conhece as árvores. Ou a árvore, a gente conhece a árvore pelo fruto. Então a regeneração, meus amados, não está na aparência. Não está na aparência. Ainda que é importante a gente identificar algo aqui, mas a princípio não está na aparência. Veja o que é que a Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19, o que precede a experiência da regeneração, ou o que é necessário para experimentar a regeneração. Capítulo 3, versículo 19, Pedro disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento, conversão, não é convenção, é conversão. Você tem que se convencer, e convencer é uma coisa, converter-se é outra. Entendeu? A pessoa convencer é a pessoa que não aceitava não tinha aquele entendimento e recebeu. Realmente é isso mesmo, isso é se convencer. Mas se converter é outra coisa. Tem muita gente convencida na igreja. Convertida tem poucas. Porque convencida realmente Jesus morreu na cruz, realmente ele perdoa pecados, realmente ele vai vir buscar a igreja. Agora, convertido é mais do que convencido. Aí Pedro diz, no versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos. Então, o arrependimento e a conversão são dois elementos que identificam-nos a verdadeira regeneração. Vamos começar pelo arrependimento. A regeneração só é verdadeira quando há arrependimento. Amém? Sem arrependimento não existe regeneração. Então, o que é o arrependimento? Arrependimento, no sentido simplório da palavra, significa perceber depois. Perceber depois. Arrependimento significa perceber depois. Implica em mudança interna. É uma percepção que a pessoa tem depois de cair, de pecar, de cometer um erro, de transgressão. Aí vem a percepção depois de ter praticado. Isso aqui é tão importante, viu? Essa definição simples de arrependimento. Por quê, pastor? Porque tem gente que quer cometer suicídio, aí faz uma carta, como que pedindo perdão. Não, arrependimento é depois. É depois. Arrependimento é algo que ocorre depois de pecar, não é antes de pecar, não. Quem sabe que vai fazer errado antes de fazer, peca duas vezes. Peca duas vezes. É pecar deliberadamente.
É por isso que não tem, mesmo que deixe uma carta, quero pedir perdão à minha mulher, peço perdão aos meus filhos, peço perdão aos meus amigos pelo que eu estou fazendo, mas é que eu não aguentava essa dor. Vai tomar um atalho para o inferno, não tem outra palavra, irmãos. O suicídio é um atalho para o inferno, é chegar no inferno de forma mais rápida. Amanhã ele deixou uma carta se arrependendo. Arrependimento é experiência que vem depois. Se ele praticou consciente, o que ele sentiu depois não vale, porque arrependimento é enquanto estamos aqui nesta vida. Lá não vale mais arrependimento. Não existe arrependimento após a morte. Arrependimento é sempre antes da morte. E se ele deixa uma carta sabendo que o que ele estava fazendo era errado, é pecar duas vezes. É agravar o seu pecado. Quem me entende, diga amém. Amém. Então, arrependimento, ele é definido como sendo uma sincera e completa mudança de mente. Isso aqui é uma definição dos dicionários. Veja como é que eles veem o arrependimento. Arrependimento é definido como sendo uma sincera e completa mudança de mente e disposição com relação ao pecado. Ou seja, se o arrependimento é uma mudança de mente em relação ao pecado, quem comete suicídio não mudou a mente, porque ele mostrou ali uma carta como que está arrependido e praticou, não mudou a mente continuou. Não, é mudança de mente em relação ao que fez. Ao que fez. Envolvendo um senso de culpa e desamparo. Apreensão da misericórdia de Deus. Um forte desejo de escapar ou ser salvo do pecado. E abandono voluntário dele. Então, arrependimento é a mudança de mente que nos leva ao abandono do pecado. Como é que uma pessoa que comete suicídio deixou uma carta, abandonou se ele praticou depois? Então não se arrependeu. Estou arrependido pelo que eu vou fazer. Isso não é arrependimento. Isso se chama remorso. E tem muita gente na igreja que está tendo experiência de remorso e está traduzindo, interpretando como que é arrependimento. O arrependimento, gente, é uma experiência que atinge 3 áreas do homem. Quando a gente analisa dentro da visão antropológica, o arrependimento, ele atinge o intelecto, diga comigo, o intelecto, a emoção e a volição. Se o arrependimento não atingir essas 3 áreas, ele não pode ser considerado, a experiência não pode ser considerada uma experiência de arrependimento. Verdadeiro arrependimento, ele atinge essas 3 áreas. O arrependimento ou arrependido, primeiro, ele experimenta uma mudança de ideia em relação ao pecado. Uma mudança de ideia em relação ao pecado. Essa mudança, ela é chamada no grego de epignosis. Epignosis hamartia. A mudança de pecado gerada, ou em relação ao pecado, gerada pelo arrependimento, é epignosis hamartia. O que é isso? É o entendimento acerca da realidade do mal. Se a pessoa não toma conhecimento acerca do mal praticado, essa pessoa não pode estar arrependida. Alguém disse, pior do que pecar é não ter consciência do que fez. Vou repetir. Pior do que pecar é não ter consciência do que fez. Porque tem gente que comete o pecado e está nem aí. Besteira, sabe o que é isso? Ainda não teve a experiência, que no grego é chamado de epignosis hamartia.
consciência da existência do mal praticado. É o que aconteceu com Davi. No Salmo 51, abra a Bíblia, Salmo 51, quando Natã confronta Davi com aquela parábola da ovelha e do homem que matou e saciou-se da única ovelha do seu vizinho, quando veio o viajante, e Davi declara, bate o martelo e declara a sentença: digno de morte é este homem. E isso se referia ao pecado de adultério que ele cometeu com a mulher de Urias, e também com a carta que ele enviou pelas mãos de Urias, pedindo a Joabe para colocar Urias na linha de frente da batalha, para ele ser logo morto, alvejado. E Davi peca, não tem a experiência de epignosis, hamartia, da consciência do mal, e vive como se nada aconteceu. Quando Urias é morto em batalha, que chega a notícia, Davi manda buscar Batseba, e ela vem, e ele fica com ela como se nada aconteceu, ou tinha acontecido. Resultado, Deus fala com o profeta vai lá, e diga-se de passagem que mensagem de profecia, de repreensão, não se dá em público, de forma direta a uma pessoa, se dá em público de maneira indireta. Se Deus quer lhe usar para repreender alguém, você não tem que estar chamando o nome de púlpito, porque Deus não faz vergonha. Deus não trata do pecado das pessoas, envergonhando as pessoas, mas curando-as. Amém, meus irmãos? Amém. E não tem problema, se a mensagem é de Deus, você pode chegar para a pessoa, seja uma mensagem de repreensão ou de bênção. Você pode chegar para a pessoa em particular e dar a mensagem daí. Não é de Deus, não é para aquela pessoa? Pode dar, e Deus vai cumprir. Se for de Deus, se for meninice sua, depois não acontece nada. Não tem necessidade de estar fazendo vergonha às pessoas. É você! Deus está me dizendo que você está em pecado. Que isso, irmãos? Deus não chama as pessoas para envergonhar, Deus chama para curar. Davi estava em pecado, mas o profeta foi em particular. Criou lá a parábola, até Davi próprio se julgar e dizer: digno de morte é esse homem. Aí ele diz: oh Davi, esse homem és tu. Ele ficou: é você? Não, ele disse: esse homem és tu, Davi. Quando Davi toma consciência do mal praticado, porque o pecado engana. A Bíblia falou lá em Efésios, concupiscência do engano. A pessoa, tem gente que comete pecado e começa a entrar no mundo de engano, não precisa confessar, não precisa dizer nada, e vai se iludindo ali. Mas quando veio a repreensão de Deus, que a consciência dele veio em relação ao mal, ele cai e diz: pequei contra o Senhor. Aí vem o Salmo 51, e ele grita e diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço, olha aqui, epignosis, hamartia, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, a consciência do mal. Então o arrependimento, ele traz logo à tona a consciência do mal. A pessoa, quando começa a experimentar o arrependimento, ele começa a dizer: por que eu fiz isto? Não era para eu ter feito isso, eu errei. Ele fica sentindo a culpa. Ele vê com clareza o mal praticado. Isso é
primeiro processo do arrependimento atinge primeiro o intelecto. O intelecto. Em segundo lugar, o arrependimento, ele se manifesta no aspecto emocional. O arrependido, ele experimenta uma mudança de sentimento. E no latim, essa mudança de sentimento chama-se replus poeniteris. Replus poenitere no latim é uma declaração que significa: estou triste. Estou triste. Fiquei triste. Me sinto triste. Replus poenitere é traduzido como ficar triste de novo. Aí você vai lá para o Salmo 51. Você vê que o pecado, quando ele é consciente, ou quando a consciência dele vem, automaticamente o homem percebe a ausência de alegria. Aí Davi diz no versículo de número 8 do Salmo 51, versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele está dizendo: oh, como eu estou sem alegria. Versículo de número 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero sentir alegria de novo, porque o arrependimento leva-nos a uma dimensão de tristeza. O verdadeiro arrependimento esclarece-nos do mal e nos leva a experimentar uma sensação desconfortável, tristeza pelo que fizemos. É por isso que Paulo diz na primeira carta, ou melhor, na segunda carta aos Coríntios, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 8 e o 9. Ou melhor, o 9 e o 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus faz o quê? Produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz o quê? Pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então observe que o arrependido, ele não somente é esclarecido, recebe esclarecimento do mal, consciência do mal, mas ele se entristece pelo mal que praticou. Aí é a segunda etapa do processo do arrependimento. Em terceiro lugar, vem o arrependimento no aspecto volitivo, ou seja, na vontade, não só no intelecto, não só no sentimento, mas também na volição, na vontade humana. O arrependido, nesse aspecto volitivo, ele experimenta uma mudança da vontade e da disposição. No grego é chamado de metanoia. E metanoia, essa palavra significa volta íntima contra o pecado. Volta íntima contra o pecado. É no íntimo a pessoa se voltar contra o mal. No íntimo a pessoa dizer: por que eu fiz isso? Nunca mais que eu faço. Nunca mais que eu pratico. É a pessoa ficar contra o que fez. Que a pessoa diz: eita, eu errei. Aí começa a chorar, mas torna a fazer as mesmas coisas. Não teve um arrependimento sincero. Não teve um arrependimento genuíno, teve remorso. O arrependimento genuíno é: errei, estou triste, nunca mais que pratico. Nunca mais que eu faço. Não concordo com o que eu fiz.
E se alguém fizer, sou contra ele também. Não concordo com o que foi feito. É a pessoa se voltar intimamente contra o pecado. É chamado de metanoia. Então observe que o arrependimento atinge essas três áreas: o intelecto, o sentimento e a vontade, ou a volição. Se não houver essa mudança, fica difícil. Se você quiser textos, você vai ler dentro de Epignosis Hamartia, você lê Romanos capítulo 1, ou melhor, Salmos 51, versículo 1 ao 4. Você pode ler também o Salmo 51, versículo 8 ao 12, falando do segundo aspecto do arrependimento, que é emocional. E segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. No aspecto volitivo, você tem Mateus, capítulo 3, versículo 8, onde o próprio João, ele exige frutos de arrependimento. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo 3 ao 11, a Bíblia mostra como se dá essa revolta do pecador contra o seu próprio pecado. Veja como é que a Bíblia mostra. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 3 ao versículo de número 11. Efésios 5, 3 ao versículo de número 11. Estou com a Bíblia nova, aí as folhas estão coladas uma na outra. Capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: mas a impudícia de toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santo. Pode nem ter essas palavras podres no meio do crente. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, pessoas que riem demasiadamente, como anarquistas, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. O crente, ele nem pode praticar, nem pode concordar com quem pratica o pecado. Isso aqui é metanoia. Isso aqui é o arrependimento na vontade. A mudança de vontade e disposição em relação ao pecado. E essa mudança ocorre no íntimo. Lembre-se de que arrependimento tem a ver com mudança interna. Mas Pedro falou do arrependimento e falou de que mais? De que mais? Conversão. Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. Então a verdadeira regeneração, ou a regeneração, ela é verdadeira quando há também conversão. Conversão, a palavra do grego, chamada epistrefo, significa voltar-se, virar-se, e implica em mudança externa. Enquanto o arrependimento, ele tem a sua operosidade dentro do homem, mudando o homem por dentro, a conversão muda-nos por fora. Ela leva-nos a tomarmos de forma externa outro rumo. Quem ia tomar cachaça, agora vem para a igreja adorar. Quem se vestia de forma provocante na sua sensualidade, agora tem pudor
tem vergonha, se cobre. Amém, meus irmãos? Quem falava palavras torpes, que traduzido é palavra podre. Quem falava palavra podre, porque tem gente que tinha um hábito de falar palavra podre, irmãos. Ele não dava duas palavras com a pessoa que já dizia uma pornofonia. É porque não sei o quê, aí já tinha pornofonia. Quando aceita Jesus, o Espírito Santo, no processo, na operação da regeneração, pelo arrependimento, muda ele por dentro, mas também por fora. As palavras dele é diferente, sempre agradáveis. Então a conversão, ela tem a função de nos fazer voltar-se a Deus, virar-se, implicando em uma mudança externa. Esta mudança acontece em relação a Deus e ao próximo, pela confissão e pelo modo de agir ou testemunho prático. Mateus 3:18, Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 21, quando o pródigo, ele se arrependeu do que fez, ele não ficou lá, eu estou arrependido, não era para eu ter feito aquilo com meu pai, ele não ficou com os porcos, ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Isso é conversão. O arrependimento convenceu ele do mal que ele praticou, promoveu tristeza pelo que ele praticou, operou na vontade dele para ele ter outra disposição. Em vez de ter a disposição para ficar, ele agora diz, vou me levantar. Aí a conversão diz, volta para a casa de teu pai, volta. E lembre-se de que o caminho de volta é muito mais difícil do que a partida. Quando ele partiu, ele tinha animais, se moventes, quem sabe um camelo, um cavalo, um jumento. Ele saiu cheio, pomposo, belo, bonito. Agora ele tinha que percorrer o mesmo caminho a pés. A pés. Sem aquela aparência bela. Estava cadavérico, com fome, feio, horrível, moribundo e mulambudo. Mas quando o milagre acontece da regeneração, que a pessoa se transforma, pode ser o que for, o caminho pode ser distante como for, ele diz, eu vou voltar para meu pai, eu não fico aqui. Não importa a dificuldade, se houve arrependimento e se há conversão, a pessoa volta ao pai. E volta decidido, se eu não tiver os mesmos privilégios, eu quero pelo menos ser um trabalhador, um empregado, mas eu prefiro ficar com ele como empregado, do que viver aqui. Aleluia. É difícil o caminho da confissão, é difícil o caminho da conversão, mas é o caminho certo, é o melhor caminho. É o caminho da restauração. E diga-se de passagem, que surpresa para aquele jovem. Ele que volta para casa querendo um pedaço de pão, quando ele chega lá, o pai dele, não tem pão aqui não. Tem um bezerro cevado. Você quer um pedaço de pão? Eu preparei mais do que um pedaço de pão. Eu tenho um bezerro cevado para você. Você veio pensando que vai ser empregado, você é filho. Mudem as vestes dele, coloque sandália, anel, anuncie, vai ter celebração, vai ter festa. Meu filho voltou, ele estava perdido, mas é o meu filho, e ele voltou, e vai ter festa. Deus tem surpresas para aqueles que se convertem de coração. Deus tem coisas extraordinárias. Então, a conversão remove-nos da direção ou da alça de mira da ira de Deus. Arrependimento e conversão gera em nós novo nascimento. Novo nascimento nos tira da posição de condenados e coloca-nos na posição de privilegiados. É Jesus que faz isso.
Nenhum de nós merecíamos estar aqui, irmãos. Nenhum de nós merecíamos estar aqui, irmãos. Nenhum de nós tínhamos esse mérito de estar aqui. Jesus não olhou e viu em nós, não foi virtude, ele viu que nós éramos pecadores. Mas quando ouvimos a palavra dele, nosso coração estremeceu e a gente disse: pequei, porque fiz isto, vou me voltar para o Senhor. Clamamos, a ele estendeu a mão de misericórdia sobre nós e nos surpreendeu com as bênçãos da sua graça. E hoje passamos na rua de cabeça erguida, nas avenidas, chegamos em lugares que antes éramos humilhados. Quando chegamos hoje, as pessoas dizem: respeita, chegou o irmão. É outra coisa, é outra experiência, é outra vida, é outra posição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas deixa eu encerrar este assunto hoje aqui. Me suporte só mais alguns minutos, para eu não ter que estender para mais um outro estudo. Se Deus permitir, a próxima semana estaremos chegando com outro tema. Mas o que é que nos leva? Qual é a alternativa que temos? A experiência do novo nascimento. Se você experimentou o novo nascimento, não tenha medo da ira futura de Deus. Não tenha medo dos juízos de Deus que vai cair sobre esta terra. E o que mais? Além do novo nascimento, nós temos a promessa de livramento. Abra a Bíblia, veja em João, capítulo de número 3, versículo 36. A Bíblia nos mostra que a segunda alternativa de escape vem pela fidelidade a Cristo. Quando nós nos posicionamos, nos dispomos a sermos fiéis a Ele, a permanecer naquilo que recebemos do Senhor, a não mudar de posição durante a jornada, não alterar a nossa fé para pior, então alcançamos a garantia do livramento desta ira. Veja o que diz a Bíblia, João 3:36. Diz assim a palavra do Senhor, João 3:36. Por isso, quem crer no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá o quê? Mas sobre ele permanece. Então, meus amados, nós temos o Filho. Quem tem o Filho aqui, levante a mão. Quem tem Jesus? Quem tomou essa decisão? Então nós temos a garantia da vida eterna, é uma promessa. Mas quem se rebelar, rejeitando o Filho, a Bíblia diz que sobre esta pessoa está a ira de Deus. Agora, por que nós temos essa garantia? Porque Jesus prometeu. Porque Jesus prometeu que a fidelidade a Ele é livramento, constitui-se em livramento. A fidelidade ao Senhor. A palavra fé aqui é traduzida por fidelidade, que do grego é pistes. Inclui a ideia de lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa ou compromisso. Ser fiel a Deus é a pessoa manter-se naquilo que foi acordado, acertado entre você e Deus. Eu quero te servir, eu te recebo como Senhor e Salvador. Mantenha-se firme nisso. Aí se eu cair, se eu falhar, fidelidade, gente, não é infalibilidade. É aí onde muitos se enganam.
que traduz a palavra fidelidade como infalibilidade. Fidelidade não é aferida só pela capacidade de não cair, mas também pela coragem de se levantar de novo. É por isso que a Bíblia diz que 7 vezes cai o justo. E isso aqui não é um incentivo para você cair. Isso aqui é uma palavra de consolo para quem caiu se levantar. Tomar atitude de se levantar. 7 vezes cai o justo, mas não ficará prostrado. Isso é fidelidade. Se chegou a sofrer algum deslizes espiritual ou espirituais, então levante-se e pegue a bandeira da fé novamente e vamos em frente. Porque na jornada é assim. Você vai correndo, vai caminhando, daqui a pouco pode resvalar os pés em uma pedra, alguma coisa. Tomba, levante-se. Não era para cair, mas caiu, levante-se. E continue. 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 Você vai cansar. Tem hora que não tem mais ritmo para correr. Ande. Tem hora que não dá para andar. Se arraste, mas não aceite ficar. Não aceite voltar. Não aceite parar. Vai em frente. Isso é fidelidade. E quantas das vezes o diabo não levou alguns de nós ao chão, humilhando, caísse, fracassasse, mas o Espírito Santo está dizendo: você é fiel, porque você se levantou, você não ficou lá, você voltou, você continua. A promessa está sobre você. Você é fiel. Você não vai provar minha ira. Você vai provar minha vida na eternidade. A fidelidade, amados, é aprovada pela vida de fé transparente e sincera diante de Deus. Quando somos fiéis, nós somos sinceros. Somos transparentes. Transparentes. Em João capítulo 3, versículo 18 ao 21, João falou daqueles que praticam as obras na luz. Sabe o que é praticar as obras na luz? É não viver com mentira. É não viver de engano. É não viver de disfarce. Porque ainda que venha fracassar, errar, Deus não deu a alternativa da confissão? Então você está vindo para a luz. Praticou no escuro, mas veio e disse: eu fiz. Trouxe para a luz vai liberar perdão e restauração. Mas o que não pode é esconder. É viver como se não fez nada. Aí isso vai trazer prejuízo. Porque não trouxe para a luz. Então, ser fiel, a fidelidade, ela é aprovada pela vida de fé transparente e sincera. É viver na luz. A fidelidade é aprovada pela contínua obediência a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 11. É quando o crente se dispõe a obedecê-lo. Transcircunstancialmente. Não importa sob circunstância Deus nos coloque. Devemos obedecê-lo. Devemos nos manter obedientes. Porque tem hora que Deus coloca a gente no monte, obediente. Mas tem hora que Ele pede para a gente descer ao vale, obediente. A vida de fidelidade não é uma vida de preferência. É uma vida de resignação, de obediência, de crucificação do eu. Se eu não crucifico o meu eu, se eu coloco os meus interesses acima dos interesses de Deus, significa que eu não estou agindo com fidelidade. Mas se eu coloco os interesses de Deus acima dos meus, obediência. Eu vou obedecê-lo. E tem hora que Deus exige cada coisa, irmãos. Tem hora que Deus submete a gente a cada experiência. Que dói, irmãos. Que machuca. Que dói. A Bíblia diz que Ele açoita. Está lá em Hebreus, capítulo 6. A todos aqueles que Ele toma por filho. Sabe o que é açoitar? A palavra açoitar é pancadas repetidas. Repetidas. Frequente.
É aquilo que a água faz numa nau, num barco. Pá! A onda, pá! Pá! Tem hora que Deus faz assim. Pega a gente, tome, e bate. E a gente sente as pancadas de Deus. Mas Ele diz, eu açoito porque tu é meu filho. Tu, porque eu sei que tu é meu. Se tu não aceitar os meus açoites, é porque tu não é meu filho, tu é filho de outra pessoa, tu é bastardo. Mas se tu aceita, e quando eu bato em você, você se quebra e diz, meu pai, eu vou batendo, mas também vou batendo com amor. E daqui a pouco você vai provar a minha misericórdia. Obediência inquestionável. A fidelidade é aprovada pela confiança em suas promessas. O que faz a gente ter uma fidelidade aprovada diante de Deus é quando a gente se mantém firme na promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia. Fica firme. Fica firme. Nós temos uma promessa de Deus, irmãos. Ele promete em Romanos 5 e 9. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Ele promete, eu vou te livrar da ira futura. Eu vou te guardar. Ele disse à igreja de Filadélfia, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Não é na hora, a palavra grega ali é act, é da hora da tentação ou de tentação que há de vir sobre todo mundo. Guardar na hora é quando estiver a tentação, Deus vai lá e guarda a pessoa, mas Ele disse dá, antes que a hora venha, eu te guardo. Antes que chegue a tentação, eu te recolho para o lugar do meu esconderijo, do meu livramento. É Deus dizendo, antes que venha o dia da minha ira, a minha igreja será recolhida para mim. Ela não vai provar, não vai estar debaixo dos juízos, das trombetas, das taças, não vai sofrer nenhum dos 3 ai, não vai estar sob o domínio da besta, sobre o governo da besta de forma nenhuma. Eu amo tanto essa igreja, eu amo tanto meu povo, que a tentação vai vir, o juízo vai vir, mas eles não vão ficar. Essa é a promessa, te guardarei da hora da tentação. Nós devemos estar firmes na promessa do Senhor. A fidelidade é se manter firme. Você está seguro que se a trombeta tocar, você vai para o céu? Como está a tua esperança em Deus? Como está a tua confiança em Deus? Como está a nossa esperança no Senhor? Como está a nossa esperança? Porque às vezes a gente vive só para a terra e esquece que nós somos do céu. Nós somos do céu. Nossa prioridade é o céu. Eu dizia aos irmãos ontem, numa reunião, eu dizia, meu Deus, se nós cuidássemos do espírito, como a gente cuida do corpo, nossa vida seria outra. Nós gastamos muito tempo dando prioridade ao corpo. Eu não estou dizendo que é pecado cuidar do corpo, não. Que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, e você é o zelador desse templo, tem que cuidar dele mesmo. Agora, o problema é que nós estamos invertendo valores, estamos dando tanta prioridade, tanta atenção ao corpo, que estamos esquecendo do espírito. Porque todo dia você come de manhã, de meio-dia, antes de ir para a igreja, e tem aquele que ainda come depois que sai da igreja, que volta para casa. Todo dia você toma banho, tem que tomar, viu, amados? Toma banho, se perfuma, escolhe uma roupa para ir ao culto, para ir à cidade, ao centro da cidade, para ir a algum lugar.
Tudo isso é o cuidado com o corpo, de cobrir o corpo. Todo ano fica aquele frenesi nas lojas, querendo roupa nova. Não pode passar de ano com a mesma roupa, tem que ter uma roupa nova. Tudo isso é o cuidado com o corpo, exposição, se apresentar. E eu não estou dizendo que é pecado, não. Se tem dinheiro, compre mesmo. Compre da melhor, do bom e do melhor. Tem dinheiro, agora não vai fazer fiado para deixar aí o problema para os outros, não. Só faça o que pode. Amém, meus irmãos? Eu nunca esqueço daquele ensino que eu dei sobre fiado. Teve gente de outra denominação que veio agradecer. Meu Deus, que palavra boa. Os irmãos foi me pagar lá. Agora, meus amados, isso é só para mostrar quanta ênfase a gente dá ao corpo. Homens vivem cortando o cabelo, fazendo a barba, roupa nova. Mulheres também se cuidam, se produzem, banho. Tudo isso é o cuidado com o corpo, sim ou não? Quem não faz isso está em pecado. Quem não vem para cá sem ter esse cuidado com o seu corpo, porque agora o problema, gente, não é cuidar do corpo, não, gente. O problema é quando a gente não cuida do espírito como cuida do corpo. O corpo a gente alimenta 3 vezes, o espírito a gente deixa ele com fome, jejuando uma semana inteira, não lê um versículo, não para orar, não busca a Deus. Como é que a vida espiritual dessa pessoa vai ser uma vida ativa, próspera? Então, se dessemos ao espírito a atenção que a gente dá ao corpo, porque tem pessoas que pecam, se maculam e não se preocupam com o banho do sangue de Jesus de se purificar. Não se preocupa em ter uma veste nova purificada. Continua carregando a veste imunda do pecado. Mas no corpo não. No corpo, se ele sair com a roupa nova e melar, ele já quer trocar por outra. Veja como a gente inverte valores. Dá tanto valor ao que é passageiro e esquece do que é eterno. Que Deus nos ajude a ser fiel a Ele, a sermos fiéis a Ele. Que Deus nos ajude, amados, a vivermos em transparência de vida espiritual. Que Deus nos ajude a obedecermos a Ele de forma inquestionável. Que Deus nos ajude a vivermos firmes na sua promessa, esperando a vinda de Jesus, porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. E no dia que a trombeta tocar, vai haver uma cisão dentro das igrejas. Sabe o que é? Uma revelação entre o falso e o verdadeiro. Amém? Então que Deus nos ajude